Na Embraer, dentro da Vice-Presidência de Estratégia e Inovação, existe uma frente chamada de Open Startups, que tem alguns programas dentro deles. Um deles é o Corporate Venture Capital, que é um fundo de investimentos que é capaz de investir em outros fundos de investimentos dentro da estratégia da empresa, como também fazer investimento direto em startups. E também existe um programa de contratação de startups chamado Startup Program, que a gente procura fazer um contato inicial com as startups para poder trazer elas para dentro do contexto Embraer e fazer um projeto pequeno, uma prova de conceito, para fazer o teste da solução e a gente também não só conhecer a solução da empresa, mas também conhecer os próprios empreendedores. E a partir desse projeto inicial, a gente ter informação para poder saber em que sentido que a gente quer evoluir o relacionamento com a empresa. Primeiro, pode não dar certo, claro, como todo teste, mas a gente pode também evoluir o relacionamento para um contrato de fornecimento maior, com mais escopo de trabalho, por exemplo. Ou se a gente identificar que existe uma tecnologia que nos interessa trabalhar em conjunto com a startup, a gente pode considerar ela também para um potencial investimento. A forma que a Embraer usa para poder avaliar os investimentos, ela é hoje focada em ao que nós chamamos de verticais de inovação. Hoje são 6 verticais que passam por inteligência artificial, experiência do passageiro, indústria 4.0, em outros temas também, mas esses temas são temas que são trabalhados dentro da própria empresa, que ela investe em projetos de caráter interno para poder se desenvolver, desenvolver competências ou capacidades para poder ser mais eficaz ou crescer para novos mercados. Mas também tem esse viés de a gente olhar para fora. Então, olhar o ecossistema de inovação dentro desses temas em especial e trazer as startups para perto para que a gente possa, dentro desses programas que eu mencionei, do Startup Program e do Venture Capital, a gente conseguir trazer essas competências para dentro da empresa. A Embraer, levando em consideração quais são as áreas que podem se destacar dentro ou fora, são as áreas que a Embraer entende que são as capacidades e competências que ela precisa desenvolver. Então, nesse sentido, hoje existem 6 áreas de conhecimento que a gente chama de vertical de inovação. E o que eu posso elencar aqui é inteligência artificial, indústria 4.0, a experiência do passageiro, competitividade da aeronave como um todo, emissão zero, descarbonização, então autonomia, quer dizer, você trazer ferramentas para o cockpit da aeronave, você melhora a segurança e assim, lá no longo prazo, até mesmo você ter uma aeronave autônoma. Tá? Então, são esses temas que a empresa como um todo elege como sendo críticos, não só para os próprios produtos, como também para que a indústria aeroespacial continue se desenvolvendo no longo prazo. A Embraer ajuda essas startups a crescerem e desenvolver as soluções delas através, primeiro, desse conhecimento, dessa aproximação através dos programas, das provas de conceito desse Startup Program. E quando a gente decide emparcerar com uma startup dessas, a gente, via de regra, como sendo parte do memorando de investimento, a gente define na qual a Embraer vai participar da geração de valor com essa startup. O investimento é sempre minoritário, mas a gente procura trabalhar mais perto possível das startups para fazer com que recursos que a Embraer tenha possam ser canalizados para a startup. E aí pode ser qualquer tipo de coisa, como por exemplo, acesso a mercados, ajuda no contexto de regulação, que a indústria aeroespacial é um ambiente muito regulado. Você pode ter acesso a tecnologias, então você pode ter um acordo de estudo tecnológico no qual a Embraer e a startup se comprometam a contribuir propriedade intelectual e definem qual que vai ser o destino da propriedade intelectual resultante desse estudo. Então, a gente está aberto a diversas formas de trabalhar com a startup, e aí vai muito no caso a caso, mas sempre no sentido de ser um sócio, de estar interessado em fazer com que a empresa cresça e a gente possa se beneficiar também como uma sociedade.